comigo em Gálatas 6, versículo 15. Eu vou dar uma retomada para a gente poder refrescar um pouquinho o que foi dito. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. É um versículo simples, mas que traz uma verdade tão profunda. Um versículo simples que traz uma direção tão clara para toda a nossa vida. O que de fato importa não é sermos circuncidados na carne, mas nós nos tornarmos uma nova criação. E o que isso quer dizer? Em Gênesis 17, foi quando a primeira vez Deus estabeleceu o ato de circuncisão para Abraão. E a partir dali a circuncisão, ela representa a aliança de Deus com o seu povo. Ser circuncidado significava: eu faço parte de uma aliança com Deus. E eu marquei no meu corpo essa aliança. Eu marquei visivelmente essa aliança no meu corpo. E trazendo para os dias de hoje, ser circuncidado seria tudo aquilo que nós estamos habituados a fazer, a construir de forma visível, que prova para mim e para os outros que eu pertenço a Deus. Parece maravilhoso a gente falar desse jeito, mas a verdade é que a circuncisão, ela não representa que você foi de fato transformado por Deus. E nós falamos na última pregação que o que precisamos não é sermos circuncidados, mas sermos transformados. E muitas vezes nós escondemos atrás da circuncisão para termos uma boa consciência para com a nossa própria pessoa. Então, eu faço coisas para Deus, eu vou ao culto, eu prego, eu dizimo, eu me comporto como evangélico, eu tenho linguajar de evangélico, eu me intitulo como evangélico e eu me escondo às vezes atrás dessas circuncisões, usando metáfora. Mas eu não me permito ser verdadeiramente transformado por Deus. E nós viramos o ano, eu preguei antes da virada, viramos o ano e eu pergunto para vocês, esses dias eu estava até falando no meu Instagram sobre isso. Virou o ano, o que mudou? Você perdeu os seus 10 quilos, eu brinquei isso na última pregação, né? O pastor veio até falar comigo: pô, você acabou com a gente estava com essa expectativa de virar o ano e todo mundo emagrecer. Virou o ano, os seus 10 quilinhos foram embora. Virou o ano e você deixou de ter ansiedade. Você deixou de procrastinar os seus compromissos. Você deixou de estar na família onde você está e que você vai ter que lidar com ela assim como ano passado. O que de fato importa não é nós nos escondermos atrás de coisas visíveis e promessas visíveis e palavras bonitas e parecer que nós estamos de fato vivendo uma vida com Deus. Não, o que de fato importa é que nós consigamos, no pouco, no pequeno, no dia a dia, viver um processo de transformação. Amém? E eu falei um pouco na pregação passada sobre esse paradoxo entre ser circuncidado e ser transformado. Vamos ver se vocês lembram. O circuncidado, ele faz para ser. O transformado, ele é, e por isso ele faz. Então o circuncidado, ele precisa de metas, ele precisa de produtividade, ele precisa de visibilidade, ele precisa de templo, ele precisa de ministério, ele precisa de púlpito, ele precisa de instrumento, ele precisa de vestimenta, ele precisa de dogmas e hábitos e costumes visíveis, para ele sentir que ele é filho de Deus.
O transformado, ele não precisa de nada, porque ele é antes de fazer. Então, se ele está ou não aqui em cima, se ele está em visibilidade ou não, se ele está conseguindo produzir ou não, se ele está conseguindo bater as suas metas, perder os seus quilinhos, ser constante e fazer curas e milagres. Entende o que eu estou falando? O circuncidado, ele precisa de constante aprovação. Porque o circuncidado, ele confunde aprovação com afeto. E isso é uma coisa que eu lido muito na clínica, quando eu atendo pacientes. Nós temos a tendência a confundirmos aprovação com afeto. Porque a nossa criação, a nossa cultura, ela basicamente nos aprova em troca de amor, ou seja, enquanto você acerta, enquanto você é um bom filho, enquanto você se comporta, eu te elogio, eu te amo, eu te falo que você é um bom filho, um bom marido, uma boa pessoa. Mas quando você não supre os padrões, quando você não supre as expectativas, você não recebe afeto. E nós fomos formatados a interpretar a aprovação como amor. Então eu me sinto amado enquanto eu sou aprovado. E qual que é o perigo disso? Que eu sempre vou estar fazendo algo para me sentir amado. Enquanto eu produzo coisas boas, eu me sinto amado. Enquanto eu acerto e sou perfeito, eu me sinto amado. Esse é o circuncidado. Ele precisa de uma materialidade para sentir o amor de Deus. Então ele precisa buscar constantemente a aprovação do Pai, porque ele acha que ser amado é ser aprovado e ser aceito pelo público. O transformado não. O transformado, ele entende que ele foi gerado no amor. Amém? O transformado, ele entende que o amor lança fora todo medo. O transformado, ele entende que ele é amor, assim como o Pai é amor. E o que o Pai gera é igual ao Pai. Então eu não preciso buscar aprovação para ser amado. Eu sou amado porque eu sou filho. Então se eu estou pregando ou não, se eu estou produzindo ou não, se eu estou em crise ou não, eu sou amado. Se as pessoas estão me cancelando ou não, porque agora a moda é o cancelamento, né? Se você não se encaixa nos padrões, você é cancelado. E a nossa moeda de troca de amor é essa. Eu busco me encaixar para ser aprovado, porque quando eu sou aprovado, eu sou amado. Esse é o circuncidado. Ele precisa se encaixar em padrões visíveis. A pessoa transformada, não. Pelo contrário, o transformado, ele não quer ser aprovado, ele quer ser corrigido. Porque ele entende que quando eu sou corrigido, eu sou amado. Porque a palavra diz que Deus corrige aquele que ama. Para Deus, a aprovação não é amor, mas correção é. E qual é a máxima da nossa geração hoje? Seja quem você é. Na psicologia, a gente divulga muito isso, né? E eu acho isso um absurdo, porque a própria ciência psicológica, na teoria, não fala isso. Mas a máxima divulgada é: aceite você do jeito que você é. E eu ministro muito isso para os adolescentes. Essa frase é a marca de uma geração que acha que ser quem você é sinal de que você é realizado, amado e perfeito e pleno. Mas na verdade, a frase seja quem você é o sintoma de uma geração que confunde aprovação com amor. Que não aceita ser corrigido,
que não aceita ser frustrado, que não aceita ser esticado, que não aceita ser transformado. E por eu precisar constantemente de me sentir bem e amado, eu preciso de aprovação, eu preciso me aceitar, eu preciso me amar, eu preciso buscar constantemente aceitação. E a verdade é, não seja quem você é, seja melhor. Cresça, se expanda, se corrija, se aperfeiçoe, se transforme, volte, retroceda, recomece, não seja quem você é, porque nós não somos chamados para ser quem nós somos somos chamados para sermos transformados em uma nova criação. Então não seja quem você é, seja melhor. Seja melhor, você foi chamado para ser melhor, e quando eu falo melhor, não é produzir mais, não é se encaixar nos padrões, mas a gente vai falar sobre isso hoje, é ser como Jesus. É ser como Jesus. Seja como Jesus. E aí eu já entro um pouquinho já na nossa segunda parte. Se o que de fato importa não é sermos circuncidados, e sim transformados, o que isso significa? O que é ser transformado? O que é essa nova criação em Deus? A nova criação em Deus, ela sai de um foco na estrutura para focar na pessoa. Eu deixo de me importar com coisas para me importar com pessoas. A nova criação, ela sai do foco na ação para focar no ser. A nova criação, ela sai do foco no construir para focar no se tornar. Eu não construo nada, eu me torno. Se a gente for ler as últimas palavras de Davi, ele estava naquele momento, ele juntou tudo para fazer o templo de Deus, ele queria construir o templo de Deus. E ele termina as palavras dele perguntando para Deus: quem sou eu? Salmos 3 ali vai dizer isso: quem sou eu? Porque Davi entendeu que o foco não era construir um templo, mas entender quem ele tinha que se tornar em Deus. Quem sou eu? Você já parou para pensar que o homem segundo o coração de Deus terminou seus dias se perguntando: quem sou eu? Porque ele entendeu que Deus está mais interessado na pessoa do que na estrutura, no ser do que no fazer, e no se tornar do que no construir. Quem é você? A nova criação diz respeito a uma volta à origem. É um processo de volta. Isso é um paradoxo que eu acho lindo no Evangelho. Porque cantamos isso, meu alvo é Cristo. E a caminhada cristã é um constante avanço numa mesma direção de volta. E tem muita gente querendo avançar e não consegue voltar à sua origem. Avançamos em números, avançamos em eventos, avançamos em visibilidade estatística, avançamos em discursos políticos, mas não conseguimos voltar à nossa origem. A nova criação é Cristo. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 22.
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Próximo. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A nova criação é Cristo. Nós somos chamados para nos revestirmos de Cristo. Nós somos chamados para renovarmos a nossa mente em Cristo. E na pregação de hoje, depois dessa introdução, não vou pregar muito não hoje, tá, gente? Eu prometo. Depois dessa introdução, o que de fato importa é sermos como Jesus. Porque Ele é a origem. Porque Ele é a volta às primeiras coisas. Porque Ele é o homem renovado. Porque Ele é a nossa verdadeira identidade. Porque Ele é a nossa verdadeira transformação. E quem é Cristo? Quem é esse novo homem? Quem é essa nova criação? Que não se encaixa nos padrões atuais, que vai na contramão das filosofias, que incomoda, que quebra os padrões. E eu cheguei a pontuar isso na última pregação e hoje eu parto disso. Jesus é simples, Jesus é autêntico e Jesus é verdadeiro. Lembra do tripé? O que de fato importa nessa parte 2 é ser simples como Jesus. A autenticidade e a verdade a gente deixa para outras pregações. A nova criação é uma volta à simplicidade. Primeiro ponto dessa nova criação, ela é simples. Jesus é simples. Jesus veio como um homem e decidiu viver dias ordinários. Decidiu se reduzir ao mais simples modo de viver. O que de fato importa é sermos simples como Jesus. Viramos o ano. E eu vou te falar, eu não fiz nenhuma meta para o ano. Acho ótimo, inclusive com os meus pacientes faço também. Mas eu decidi não fazer metas, porque a minha meta para esse ano é ser simples como Jesus. Simples do latim vem de semplicare. Sem significa único. Plicare significa dobra. Simples é aquilo que foi dobrado apenas uma vez, que não tem complicações de ser aberto. Simples significa aquilo que se opõe ao que é composto. É aquilo que é único, que é homogêneo, que é de mesma natureza, que não é complicado, que é puro e que não se decompõe. Na química, decomposição é a partir em partes a matéria. Apodrecimento é isso. São micro-organismos que vão decompondo, partindo em partes, consumindo. Isso é o oposto de simples. Simples é aquilo que não se decompõe, que não se divide, que não se parte em pedaços, que permanece único, que permanece homogêneo, que não se dobra. Simples é aquilo que não possui dobras, quebras e partes decompostas, que não precisa de misturas e junções diferentes, e nem coisas para se tornar inteiro.
Simplicidade é aquela pessoa que não precisa agregar nada para se sentir inteiro. Eu não preciso correr atrás de aprovação para eu me sentir inteiro. Simples é aquela pessoa que não precisa somar coisas em si para se sentir mais único. Simples é aquela pessoa que não precisa de grandes aspirações para se sentir realizado, porque ele é inteiro em si. E eu achei interessante essa definição de simplicidade, que é aquilo que não tem dobras. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Imaginem que você é essa folha de papel. E assim como Jesus, você veio à terra como um bebê. Não, nós não nascemos como uma folha em branco. Nós já nascemos com uma genética, nós já nascemos com predisposições psicológicas, mentais, mas imagine que você nasceu como essa folha em branco. E à medida que você foi vivendo, tendo experiências, a vida foi te marcando. Ele ainda é uma folha em branco. Mas à medida que você foi vivendo experiências com os seus pais, com os seus irmãos, a vida foi te dobrando. Você sentia uma angústia tremenda e uma vontade intensa de ser aceito e fazia coisas que não queria, e a vida foi te dobrando. Você sentia uma angústia intensa e corria atrás de coisas para se sentir mais inteiro, e a vida foi te dobrando. Você foi rejeitado, você foi traído, decepcionado, e a vida foi te dobrando. O mundo te ensinou que você precisa ser alguém extremamente produtivo, rico, bem-sucedido, e a vida foi te dobrando. Você correu atrás de coisas, você correu atrás de pessoas, você desenvolveu traumas, você desenvolveu marcas, e a vida foi te dobrando. E na igreja você foi ensinado de que você precisa ser alguém extremamente grande, alcançar as nações e ser relevante em tudo que você faz. E novamente o perfeccionismo, a autocobrança foi te dobrando. A ansiedade que te marca, o esquema de abandono, os abusos que você sofreu, a ânsia por aprovação, o desejo intenso de ser perfeito, a máxima da produtividade como sinônimo de identidade foi te dobrando. E nós deixamos de ser simples como Jesus. E aquilo que era para ser apenas algo sem dobras, ficou extremamente marcado. A criação original que foi chamada para ser simples como Jesus, foi dobrada, foi marcada diversas e diversas vezes. E nós buscamos encaixar essa vida dobrada na circuncisão. E dobramos mais e mais. O que Jesus está dizendo é: se desdobre. Se desdobre. Se abra. Simplifique. Deixe de lado. Não se desdobre mais. A gente não tem essa palavra. Eu estou me desdobrando de tanto trabalhar. Se abra. Simplicare. Sem dobras, sem marcas. Volte ao seu estado simples, ao qual você não precisa buscar coisas para se sentir inteiro. Simples é ser completo sem precisar de mais. A proposta da simplicidade é uma proposta de satisfação com as coisas tais como elas são. Sem dobras, sem buscar mais o que se já tem, sem acréscimos e
partes extras. Olha aí para o lado do seu irmão e fala: simplifica. Jesus decidiu simplificar. Jesus era simples, pois, primeiro, ele era completo no presente. Jesus via a beleza no aqui e no agora. Não se quebrou em partes, dividindo o seu ser na antecipação do futuro ou no retrocesso ao passado, mas se integrou ao presente. Se a gente for para João 2,4, vamos ver ali a bodas de Caná. E constantemente o mundo estava tentando complexificar a vida de Jesus, tentando dividi-lo em partes, mas Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ei! O mundo está te pedindo para alcançar coisas, fazer coisas, e talvez você mesmo, estabelecendo metas, estabelecendo propósitos, e Deus está dizendo: simplifica, a sua hora ainda não chegou. Viva o aqui e o agora. Não se antecipe, simplifique. Rimou? Vou fazer uma camisa. Não se antecipe, simplifique. Ali em João 11:11, a gente vê que Lázaro estava enfermo e morreu. E havia uma ânsia de Marta e Maria que Jesus viesse para curá-lo. Mas Jesus não se antecipou e nem se atrasou. Ele simplesmente simplificou e disse: eu vou no momento certo. Eu não vou me dividir em partes e me desesperar. Eu sou simples. Eu estou aqui e agora eu estou neste lugar. Jeremias 10:23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Eu estampei essa frase aqui na parede do meu quarto. Para todo momento de cobrança e ansiedade, eu parar e eu ler e falar assim: não compete a mim dirigir os meus passos. Jesus era aberto ao presente. Não se antecipe. Fica aqui. Viva o agora. Jesus era simples, pois ele era pleno. Pleno na origem do grego significa aquilo que é inteiro, completo, unido em todas as suas partes. Vocês sabiam disso? E ansiedade, na origem do grego, significa parte oposta ao todo, caído em direções opostas, dividido em partes. Ansiedade, no grego, é merimnao, que significa aquilo que se quebrou em cacos por estar dividido em partes que vão em direção opostas. Estar dividido, distraído. Ansiedade é a marca, a expressão visível daquilo que já não mais vive na sua condição mais simples. Os transtornos de ansiedade são caracterizados justamente por essa sensação de eu estar, em inglês é turning into pieces, é cair em cacos, é me desfazer em pedaços. É essa sensação de eu estar completamente quebrado em partes e eu não consigo me sentir inteiro no aqui e agora e parece que o meu corpo está se expandindo. É uma sensação horrível.
A ansiedade é o oposto da sensação de plenitude, de eu me sentir completo, de eu me sentir inteiro. E quando ali em Filipenses 4:6 fala, não andeis ansiosos, está dizendo, não andeis merimnal, não caiam em divisões, não se distraiam, não se desfaçam em cacos, sejam inteiros, simplifiquem. Juntem as partes para se dividir em coisas que você não tem controle, porque você está se desdobrando para dar conta do amanhã, porque você está se desdobrando para aceitar o ontem. Simples como Jesus. Filipenses 1:19 vai dizer que agradou a Deus fazer habitar nele a plenitude. A nova criação é um chamado à plenitude, é um chamado à completude em Deus, onde você vai pegar as suas partes divididas e juntar novamente como um todo completo, perfeito, integrado, aceito, amado e simplificado em Deus. Amém? É você novamente no seu estado original, simples, puro. Jesus estava na terra por inteiro. Ele não desceu na terra e ficou com a mente lá quando, estou louco para voltar. Meu Deus, como era bom o céu. Nossa, eu estou louco para voltar para minha casa. Não, ele veio e ele focou completamente aonde ele estava. Ele amava estar aqui na terra, sentir a terra nos seus dedos, sentir o calor do sol sobre o seu corpo, sentir o vento da brisa, olhar nos olhos de alguém, comer uma boa comida, orar ao Pai, trabalhar, viver uma rotina. Jesus estava imerso no seu presente. Ele era simples, ele se entregou ao pouco e se completou no ordinário. Jesus era um amante de rotina. Jesus ficou 30 anos acordando cedo, vivendo uma rotina simples e aproveitando o aqui e o agora. Se deleitando no processo. Tanto que a própria mãe dele cobrou, você já tem 30 anos, vamos fazer um milagre ali, né? Transformar uma água em vinho. Você é Deus, né? Vamos lá? E ele, não chegou a minha hora ainda, calma. Eu não estou com pressa, porque eu não estou atrasado. Eu estou no aqui e no agora. Eu sou simples. As suas palavras apontavam para a beleza da condição humana, para o valor nos relacionamentos e para a plenitude do aqui e agora. Essa é a nova criação. Essa é a nova criação. Enxergar beleza na nossa condição humana, valorizar os meus relacionamentos e encontrar plenitude no aqui e no agora. Amém? Faz sentido? Jesus era simples porque não deixou se dobrar e nem se dividir em partes. Jesus era simples pois viveu a plenitude antes mesmo de ser erguido da morte e ter recebido o corpo glorificado. Jesus era simples, pois conseguiu parar no tempo e viver o presente. O Deus da eternidade se entregou ao presente. Eu acho isso muito lindo. Jesus era simples porque se permitiu sentir, se permitiu amar, se permitiu chorar, sem fugir ou negar a sua condição humana. Jesus era simples, pois se permitiu andar e viver o dia a dia, sem se dividir entre passado e futuro.
ele conseguiu se sentir realizado numa rotina anônima. Ele era simples porque ele olhou nos olhos de quem amava. Ele comeu e dividiu o pão. Ele dormiu em meio à tempestade. Ele viu beleza na dor. Ele viu felicidade no anonimato. Ele viu propósito na renúncia e na frustração. Ele viu sentido no sofrer. Ele fez amigos e valorizou pessoas. Ali na passagem de Marta e Maria, quando Marta estava afobada, dividida entre querer estar com Jesus e ter que cumprir os seus afazeres, dividida, ansiedade, o oposto de plenitude. Maria estava aos pés de Jesus em integralidade, plenitude, simplicidade, aqui, agora, focando no que importa. Jesus falou que aquilo não iria ser tomado de Maria, porque aquilo era o que importava. Pessoas, relacionamento, entrega, olho no olho. Ele entendeu que para ser completo e pleno não precisava de muito, apenas caminhar dia a dia com o seu Deus. O que de fato importa, igreja, é caminhar dia a dia com o seu Deus. Rotina simples, processo simples. Caiu, levantou, dia a dia com o seu Deus. Trabalho, família, lazer, descanso, dia a dia com o seu Deus. Ser pleno no pequeno. Eu estou muito de frases com rimas hoje. Ser pleno no pequeno. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em janeiro e eu tenho absoluta certeza que em fevereiro, em março, em abril, você vai viver processos, você vai viver crises, você vai chorar, você vai rir, você vai fugir, você vai enfrentar. O ano vai continuar. E você precisa viver dia a dia com o seu Deus. Simples. Vira de novo para o seu irmão e fala: simplifique. Abre para mim Miqueias 6:8. Já estou partindo para o encerramento. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu estampei essa frase também na parede do meu quarto e é um versículo do meu ano. Ande humildemente com o seu Deus. A nova criação, a plenitude dos tempos, como fala em Efésios. A pessoa que encarnou a própria plenitude da divindade, veio à terra para andar humildemente com o seu Deus. Jesus passou por dobras, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus foi tentado, Jesus comeu, Jesus riu, Jesus trabalhou, Jesus dormiu, Jesus participou de uma família, Jesus viveu 30 anos como o comum, como um homem ordinário, porque ele entendeu que a nova criação precisa andar humildemente com o seu Deus. E para encerrar mesmo, eu deixo com vocês, para mim, o maior tratado da simplicidade, onde Jesus conseguiu expressar todo o seu anseio por simplicidade humana, que é a oração do Pai Nosso. Eu ministrei durante 6 semanas a oração do Pai Nosso com os adolescentes, um versículo por domingo. Eu só vou ministrar um, que é Mateus 6, 11 e 12. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E 12.
Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nessa segunda parte de o que de fato importa é sermos simples como Jesus, na oração do Pai Nosso, no versículo 11 e 12, eu vejo um tratado da simplicidade humana. Volta ao 11, pastor, por favor. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pode deixar nesse versículo. Eu acho lindo, e eu vou destrinchar com vocês aqui uma análise. Eu gosto da versão que fala: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Porque começa com pão. E pão naquela época era simplesmente a base da alimentação. Era a expressão máxima da necessidade humana de sobrevivência. Era a expressão máxima de que nós somos seres necessitados, insuficientes e dependentes de uma coisa tão simples como o pão. Tenta viver sem comer. Jesus entendeu. O pão aqui significa a nossa falta enquanto humanidade. A nossa vulnerabilidade enquanto humanidade. Nós somos carentes de pão. Nós somos seres necessitados. Nós somos seres que têm necessidades. Nós somos seres que não somos independentes. Não somos autossuficientes. Nós somos carentes, falhos, faltosos. Nós precisamos de pão. Jesus está dizendo: o pão, uma coisa tão simples, é o que eu quero que você busque dia a dia. Pão, a falta humana. O pão nosso, humanidade compartilhada. Jesus entendeu que assim como eu, você também precisa de pão. O pão que eu tenho de sobra falta em você. O pão que você tem de sobra falta em mim. Eu preciso de compartilhar a minha humanidade com você. Corpo, ceia, dividir o pão. O nós, Jesus não faz a oração do Pai Nosso como Pai meu. Não é uma oração individualista. É uma oração de humanidade compartilhada. Você não está só. Você não é o único dobrado. Você não é o único marcado. Você não é o único que tem faltas nessa vida. Você não é o único com crises. Você não é o único com traumas. Você não é o único com enfermidades. Você não é o único com vícios, com desejos de fuga, com necessidades e faltas. Nós precisamos de pão. É um tratado, é um chamado à humanidade compartilhada. Deixarmos de lado o desejo de sermos autossuficientes e ser quem eu sou sozinho e entender que eu preciso de pão tanto quanto você. O pão nosso de cada dia, processo, cada dia. Jesus, Ele veio à terra entendendo: eu quero viver o tempo, o processo, o dia a dia. Não é o pão em um único dia, é o pão dia a dia. Vai te faltar todo dia pão. Todo dia a ansiedade vai bater a porta. Todo dia uma enfermidade vai bater a porta. Todo dia um problema vai bater a porta. Todo dia vai nos faltar pão. Porque todo dia nós precisaremos de sermos supridos por Deus. Jesus veio à terra querendo ser suprido na sua falta. Jesus decidiu ser faltoso, vulnerável, simples como você. A nova criação não deixa de precisar de pão. Ela só entende que o pão, a necessidade, a falta faz parte do processo. Nos dê hoje. Jesus, Ele nos convida a termos uma abertura para o aqui e para o agora.
O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Deixe de fugir para o seu amanhã. Deixe de voltar para o seu ontem. Se abra para o hoje. Simplifique. Ande dia a dia com o seu Deus. A nova criação é um chamado à simplicidade. Simplifique os seus dias, simplifique as suas metas, simplifique os seus anseios. Volte de novo a se sentir realizado no pouco. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Quantos aqui foram ministrados hoje? Deus falou ao seu coração? Deus cutucou em você? Deus te desacelerou? Amanhã é segunda. Você vai acordar às 6, 6:30, 7 horas. Ou mais tarde, não sei a sua rotina. Você vai ter que tomar café da manhã. Você vai ter que dar bom dia para quem está na sua casa. Você vai ter que se relacionar com as pessoas. Você vai ter que almoçar. Você vai ter que lidar com aquilo que você não fez ontem e vai bater a porta amanhã. Justamente porque você estava dividido em partes e procrastinou. A vida vai continuar. Mas uma coisa pode mudar. Você simplificar a sua vida e começar um processo de andar humildemente com o seu Deus, se desfazer das cargas, se desfazer das dobras, se abrir ao aqui e ao agora, se tornar uma nova criação que é simples como Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa revelação, obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos chamado em 2022 a sairmos de estruturas que não são verdadeiras, a deixarmos de lado as cobranças do mundo que não nos cabem, a sairmos da caixa dos padrões, das pressões da vida, e a nos entregarmos a um processo diário, a uma rotina simples de transformação, de dia a dia, darmos um novo passo, irmos mais e mais em direção a quem Jesus foi, é e sempre será, simples. Ajuda, Deus, a cada pai de família, a cada mulher trabalhadora, esposa, mãe, a cada filho, estudante, a cada pastor, líder, nos ajude, Deus, como pessoas, como humanos, a nos abrirmos ao aqui e ao agora, a entendermos a plenitude de Jesus, a vivermos o pouco, a sermos plenos no pequeno, a vivermos a segunda, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia a dia com o nosso Deus, acordando, trabalhando, amando e permitindo que o Teu amor nos aperfeiçoe, Pai. Nos livre, Senhor, das cobranças, das pressões, da pressa. Simplifica-nos. Se cairmos, nos ajude a levantar, pois a beleza na nossa vulnerabilidade, a beleza na pessoa que cai e se arrepende. Nos ajude, Senhor, a vivermos a rotina simples com Deus em 2022. Sim, nos ajude a alcançar grandes coisas. Sim, nos ajude a realizarmos sonhos, mas que o nosso coração não esteja dividido, mas esteja completo na Tua presença, dia a dia, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém comigo? Amém?